Olá, queridos, tudo bem com vocês? Muito obrigada por estar acessando o canal, por estar participando conosco das nossas devocionais. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. E se você puder, curte e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Bom, queridos, a nossa devocional de hoje está baseada na carta de Paulo aos Gálatas, que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5. Certo? A partir do versículo 16. Estaremos refletindo sobre a passagem que está do versículo 16 ao versículo 26. Não estarei fazendo a leitura do capítulo todo, porque é uma leitura extensa, mas à medida que formos refletindo, estarei lendo alguns versículos para vocês. Bom, esse texto é o momento que Paulo está falando aos Gálatas, que escreve, inspirado por Deus, sobre as obras da carne e as obras do Espírito. E é interessante porque já no início ele diz o seguinte: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E por que isso, Ele responde também no versículo 17: porque são opostos entre si. Então, quando a gente vai observando, durante a leitura do texto, a gente vê que as obras da carne são justamente coisas que constituem-se pecados, E as obras do Espírito, elas são obras que nós realizamos quando somos alcançados por Jesus, quando somos regenerados e quando andamos no Espírito. É isso que no versículo 16, Paulo também fala, que o nosso Deus nos exorta através dessa carta. Andai no Espírito. Nós precisamos fazer isso. E é interessante também porque ele cita várias obras da carne, que são coisas que, quando feitas pelas pessoas, pelos seres humanos, fazem com que não herdem o reino de Deus. É isso que a palavra diz. E aí ele vai citando várias obras, como ciúmes, ira, prostituição, impureza e várias outras coisas. Mas eu gostaria que nós nos atentássemos às obras do Espírito, certo? Bom, o versículo 22 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é... E aí ele vai detalhando cada um, vai citando cada um dos frutos. O primeiro fruto é o amor. Então, esse é o primeiro, fruto que a gente precisa expressar, que a gente precisa desenvolver. Esse fruto diz respeito àquilo que a gente já aprendeu na palavra de Deus. Não é qualquer amor, mas é aquele amor que tudo sofre, tudo suporta, Tudo crê, tudo espera. Aquele amor que não se conduz inconvenientemente, como a gente observa lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. É aquele amor que a gente precisa desenvolver, que a palavra nos ensina, para amar as outras pessoas assim como a gente se ama. Então, esse é o primeiro fruto do Espírito que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos tratar as pessoas, tratar os nossos irmãos e todos que estão ao nosso redor com amor. Esse é um fruto do Espírito, um fruto que a gente desenvolve quando somos alcançados, Quando nós somos alcançados pelo Espírito Santo e quando somos regenerados por Jesus. O segundo fruto do Espírito é a alegria. Só que essa alegria não é qualquer uma, Não é o hoje estar alegre e amanhã estar triste. Mas é aquela alegria que a palavra nos ensina, que é a alegria que está em Jesus, Que é a nossa força, como nós cantamos também. É a alegria que independe daquilo que estamos vivendo, mas é baseada naquilo que sabemos, que é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse também é um fruto que precisamos exercer. O terceiro fruto é a paz. Nós sabemos que encontramos a genuína paz em Cristo Jesus, que Ele veio para nos reconciliar com o nosso Deus e somente através dele temos paz com Deus. E a palavra também diz que a paz que nós temos em Deus excede todo e qualquer entendimento. Então, independente da situação que estivermos vivenciando, nós precisamos viver em paz, expressar essa paz que só o Espírito Santo nos dá. O quarto fruto do Espírito que a palavra nos ensina é a longanimidade. O que é ser longânimo? É o que a gente chama de paciente. Então, é agir com paciência, agir com sabedoria, agir com longanimidade. Também é um fruto que precisamos desenvolver. Outro fruto que a palavra nos ensina é o da benignidade. E a gente precisa ter muito cuidado com esse fruto.
Agir com benignidade quer dizer agir com bom caráter. Então, agir com aquilo que é ético, né? Com aquilo que é moral. Então, quando nós fazemos uma boa ação, nós estamos agindo com benignidade. É diferente de quando alguém faz uma boa ação, por exemplo, mas no seu coração está com outras intenções. Mas nós não podemos esquecer que isso não significa que somos bons, né? A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus e que não há ninguém bom, né? Não há quem não tenha pecado, né? Somente Cristo é perfeito. Então, agir com benignidade significa ser regenerado por Jesus e compreender quais ações nós precisamos fazer quando andamos no Espírito. Não esqueçamos disso. Um outro fruto do Espírito é a fidelidade. Quando a gente vai ler e estudar, né, a carta de Paulo aos Gálatas, a gente observa que uma das coisas que os Gálatas falhavam é justamente com a fidelidade. Em outras traduções também, fidelidade vem como fé. Então, é a ideia de lealdade mesmo. Os irmãos Gálatas, eles tinham essa dificuldade. E um dos frutos do Espírito é justamente sermos leais, não somente para com os nossos irmãos, né, para com o próximo, mas com Deus, principalmente com o nosso Deus. Sermos leais à sua palavra, aquilo que Ele nos ensina e requer de nós. Também temos como penúltimo fruto o fruto da mansidão, ou seja, totalmente diferente da ira, da violência, de resolver as coisas, né, com esse tipo de ação, mas sermos mansos, né, agir com sabedoria, agir com mansidão, né, como em outro momento a palavra diz que os mansos, né, herdam o reino de Deus, né, o reino dos céus. E por fim, nós temos o fruto do domínio próprio. Se estudarmos, né, a origem dessa palavra, dessa expressão, nós observamos que naquela época, no grego, isso dizia respeito às pessoas que conseguiam controlar a si mesmas. Então, ter domínio próprio é saber nos controlar, é saber como agir em determinado momento, como reagir, né, segundo a palavra de Deus. É saber como se portar, quais decisões tomar, justamente tendo controle da situação, no sentido de agir como a palavra nos orienta, sobre o que é certo fazer, não agir no impulso, não agir pela carne, mas agir por aquilo que o Espírito Santo nos ensina, por aquilo que Ele nos direciona a fazer. E aí, no versículo 24, para fechar, né, essa ideia do porquê devemos exercer esses frutos, a palavra diz: porque os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, nós somos chamados para evidenciar o caráter de Cristo. Então, nós precisamos evidenciar isso a cada dia, viver como Jesus vivia, andar como Jesus andava, pensar como Jesus pensava. E isso nós desenvolvemos quando nós exercemos os frutos do Espírito. Que possamos pedir sabedoria ao nosso Deus, para que possamos viver desse jeito, exercendo, evidenciando os frutos do Espírito. Que Deus abençoe a sua vida e um restante de semana abençoado.